Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo bateu o América Mineiro por 2-0 nessa tarde no Mangueirão e cancelou a Páscoa. Sim, a Páscoa está cancelada. O Coelhão das Alterosas volta triste para Belo Horizonte e o Clube do Remo aqui em Belém do Pará fica com os 3 pontos. Então no vídeo de hoje vamos analisar como foi esse confronto. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscrevam no canal, comentem, eu faço minha análise daqui, vocês comentam daí, a gente bate um papo nos comentários. É bem legal, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando da nossa produção aqui. E é muito importante a gente tentar fortalecer cada vez mais esse projeto Bastidores 2025 aqui no YouTube, então peço a todos para comentarem e deixarem sempre o like e se inscreverem no canal. Porque aqui vocês sabem, analisamos o futebol paraense. Como no vídeo de hoje, vamos analisar essa vitória do Clube do Remo sobre o América Mineiro. Foram 3 pontos fundamentais. Dentro de casa, numa Série B, você tem que fazer os 3 pontos. E o Clube do Remo soube jogar essa partida. Foi uma partida excepcional, qualidade técnica. Não é isso a busca, tá? A busca na Série B é o quê? Jogar contra uma equipe boa, que é a equipe do América Mineiro, tá? Não é carne assada. América Mineiro é um dos postulantes a tentar o acesso à Série A. O América Mineiro tem estrutura de clube de Série A, não tem o mesmo tamanho da torcida do Remo, mas em termos de estrutura de clube, tem estrutura muito maior, muito melhor, melhor dizendo, do que o próprio Clube do Remo. E tem também investimento. Então o Clube do Remo jogou contra o adversário forte, tá? Jogou contra o postulante a Série A do Campeonato Nacional, tinha vencido na primeira rodada e agora com essa vitória ultrapassa o próprio América na classificação geral da competição. E o Remo soube jogar essa partida, então isso aí foi muito legal. Teve alguns pontos negativos que é lógico que a gente vai citar. Então é isso, é saber jogar a partida, saber a dinâmica do jogo, ser melhor que o seu adversário, e na proposta de jogo que o Clube do Remo teve foi melhor que o América Mineiro, e o Clube do Remo sai sim com a vitória e totalmente merecida esses 3 pontos. O Clube do Remo começa muito forte a partida pelos ataques pelo lado direito. Tanto é que aos cerca de 18 minutos aproximadamente sai o gol azulino, uma bela triangulação, né? Marcelinho pro Jaderson, pro Janderson, melhor dizendo, Marcelinho pro Janderson, Janderson de primeira devolve pro Marcelinho, e o Marcelinho na linha de fundo cruza com perfeição pro Pedro Rocha, que como centroavante abre o marcador para fazer 1-0 pro do Remo. Note-se uma dinâmica tática muito interessante desse ataque do Clube do Remo. O Clube do Remo atacou muito pelo lado direito, senti falta de mais ataques também pelo lado esquerdo, mas no primeiro tempo, principalmente, funcionou muito esse ataque pelo lado direito. A grande questão da dinâmica do ataque do Clube do Remo foi na função, na troca de posicionamento entre o Pedro Rocha e o Viseu, porque qual que é o trio de ataque do Clube do Remo para a partida? Janderson pela direita, Pedro Rocha pela esquerda e Viseu centralizado. Só que o Pedro Rocha, tanto do primeiro quanto do segundo gol, o Pedro Rocha ele faz o gol sendo um centroavante, posicionamento de centroavante, porque se vocês olharem um pouquinho antes, tem o Pedro Rocha saindo do lado esquerdo, indo mais no centro da área, e o Viseu saindo do centro da área, indo no segundo pau. Não é que o Viseu jogou como ponta, ele não jogou como ponta, mas na hora do cruzamento, o Viseu, até para confundir a marcação, essa troca de posições que os dois jogadores fizeram, porque isso confunde a marcação adversária, o Viseu fica no segundo pau, porque se o cruzamento fosse lá, a bola sobrasse para lá, ele estaria lá, ele sempre esteve presente na área, e o Pedro Rocha entra como um centroavante no meio da área, e assim ele acabou fazendo os 2 gols do Clube do Remo. E esse primeiro gol foi uma bela trama pelo lado direito do Clube do Remo e uma bela também troca de posições entre o Pedro Rocha e o Viseu, que confundiu sim a defesa do América Mineiro. Então, essa parte tática ofensiva funcionou bem, fora a qualidade que hoje o Clube do Remo teve, qualidade ofensiva. O que eu não gostei do Clube do Remo na primeira etapa, porque na segunda etapa, eu acho que o Clube do Remo, a partir da substituição de intervalo, a gente vai chegar lá, conseguiu controlar mais o jogo, ainda fez o segundo gol, o América não esboçou tanto perigo assim, perigo real de gol. Mas o que eu não gostei do Remo no jogo foi depois do primeiro gol, até o fim do primeiro tempo. Por quê? Porque o Remo, ele adotou como estratégia dar a bola para o América Mineiro. O América Mineiro teve mais 70%, 74% de posse de bola durante a partida. Então o Remo deixou a bola com o América Mineiro. Jogando dentro de casa, é meio questionável essa questão de estratégia, porque você tem que começar a mandar nas jogadas, porque você joga dentro dos seus domínios. Mas tudo bem,
nada contra porque funcionou, mas vamos trabalhar em cima dessa estratégia do Clube do Remo. Ao você dar a bola para o adversário, você tem que ter o quê? O contra-ataque. E o contra-ataque rápido, o contra-ataque veloz, e o Clube do Remo não conseguiu dar, após fazer o primeiro gol, jogadas de grande perigo ofensiva. Então correu sérios riscos de sofrer o gol de empate. E sérios riscos, por quê? Duas coisas. Quando você dá a bola para o adversário e você fica mais no seu campo de defesa, marcando em linha baixa, que foi o caso do Clube do Remo, você tem que ter esse contra-ataque veloz de qualidade e você tem que ter uma defesa bem armada e uma defesa que esteja bem na partida. Só que no primeiro tempo, isso não aconteceu. Nem no ataque e nem na defesa. A defesa do Clube do Remo falha em 2 cruzamentos. A questão dos cruzamentos que o América fez no primeiro tempo foi algo preocupante para o Clube do Remo, porque numa bola, a bola passou na frente de todo mundo, ninguém cortou por pouco, o William Bigode não conseguiu completar para o gol. No segundo lance, sim, o América ele finaliza com bastante perigo, o Marcelo Rangel faz um milagre. Então era um cenário de uma partida que começava a se complicar para o Clube do Remo, que não tinha tanta saída de jogo qualidade e defensivamente estava falhando. Essa questão de defesa, para mim, tem que ser bem observada pelo Clube do Remo e bem estudada em relação a tanto a defesa como as individualidades defensivas, que ainda não inspiram, para mim, tanta confiança, embora não fosse o Remo, não foi vazado. Começa o segundo tempo, aí o Paulista ele faz uma substituição que, para mim, rendeu bastante, que foi o quê? Sai o Pavani, que foi uma figura um pouco apagada no primeiro tempo, para a entrada do Luan. A princípio não, é uma alteração defensiva, obviamente, que o Pavani ele tem características bem mais ofensivas que o Luan. E eu esperava até que nessa missão fosse entrar o Dodô, mas entrou o Luan. Deu certo porque o Clube do Remo conseguiu preencher mais o meio-campo. E acabou constituindo que 4 minutos do segundo tempo, o Clube do Remo, uma boa jogada do Janderson pela direita, cruzamento, mesma situação do primeiro gol. O Janderson cruzou e, na verdade, o Janderson ele participou, né, da pré-assistência pelo gol, cruzamento do Marcelinho, mas nesse lance o Janderson cruza e o Pedro Rocha, como centroavante, dentro da área, ele finaliza pro gol, fazendo o segundo gol do Clube do Remo e o Viseu vem de trás. Novamente, essa troca entre Viseu e Pedro Rocha surtindo efeito pro Clube do Remo, porque acabou desconcentrando, estabilizando um pouco a defensiva do América Mineiro. Eu acho que essa foi a chave da questão pro Clube do Remo vencer a partida do América. E o Remo faz 2-0 logo no início do segundo tempo, por competência azulina, e como coloca mais um jogador de marcação, ele trava as investidas do América Mineiro, que sim, finalizou, mas o Remo também finalizou no segundo tempo, perdeu algumas oportunidades, o América perdeu algumas, deu uma grande chance muito clara assim, de gol, porque a defesa azulina começou a se portar de uma maneira melhor, o Remo conseguiu jogar um pouco mais compactado, protegendo mais defesa, com 2-0 no marcador, ou seja, dava a bola para o América Mineiro e conseguia marcar melhor do que conseguiu marcar no primeiro tempo. Então foi um jogo que o Remo conseguiu administrar, como eu disse, conseguiu sair também um pouco mais para o jogo e acabou vencendo o América por 2-0, numa atuação que eu considero boa do Clube do Remo, numa atuação indiscutível em relação a quem mereceu vencer. O Remo entendeu a partida, entendeu que deveria vencer, jogou para vencer, teve uma estratégia após tomar o primeiro gol, como eu disse aqui, que eu não gostei muito, né, que foi dar muita bola para o América Mineiro e sofrer um pouquinho na defesa e não conseguir sair para o ataque, mas as mexidas do Daniel Paulista, principalmente para a entrada do Luan, que nesse cenário de partida foi boa, funcionou bem. Em outro cenário, com o Remo precisando sair mais para o jogo, não seria uma substituição, a meu ver, que teria que ser feita, mas nesse cenário funcionou bem. Combinou com 4 minutos o Clube do Remo fazer o segundo gol e depois administrou bem, foi melhor com o América Mineiro, teve mais qualidade, principalmente saindo pelo lado direito. O Marlon, lateral esquerdo do América Mineiro, sofreu muito com as investidas do Clube do Remo. Enfim, foi uma partida e o Clube do Remo saiu com a vitória super administrável. Vamos agora para o campinho para a gente fazer uma análise também individual dos jogadores. O Clube do Remo foi a campo com Marcelo Rangel, que fez um milagre no primeiro tempo, foi muito bem. Na direita, Marcelinho, muito bem na partida também, principalmente na primeira etapa, fazendo uma assistência para o gol. Klaus e Reinaldo, é aquela questão, a zaga ainda me preocupa. A zaga no segundo tempo funcionou, eles tiveram melhor, mas no primeiro tempo eu acho que não gostei tanto, e por pouco, e se não fosse o Rangel também o Remo teria sofrido empate. O Rodrigues, muito acanhado, muito preocupado
preocupado para a parte defensiva na primeira etapa, na segunda conseguiu sair um pouquinho mais para o jogo, só que a gente espera um jogador que saia um pouco mais para a partida. Caio Vinícius, que desse meio campo inicial de Caio Vinícius, Pedro Castro, Pavani, foi o melhor do clube do Remo. Caio Vinícius fez uma bela de uma partida, proteção à defesa, saída para um jogo. Gostei muito da atuação do Caio Vinícius. Pedro Castro, eu já acho que foi um pouquinho mais embaixo, ainda mais nessa questão do clube do Remo tentar iniciar um contra-ataque, a bola cair no pé dele, tinha que ser um pouquinho mais rápido. Eu acho que ele não conseguiu dar esse dinamismo. Pavani, para mim, um pouco mais abaixo. E no ataque, Janderson, Viseu e Pedro Rocha, o trio ofensivo funcionou bem, principalmente o Janderson e Pedro Rocha, mas o Viseu entendeu muito essa questão da parte tática, que foi aquilo que eu falei dos 2 gols. Viseu, a princípio, centralizado, Pedro Rocha na esquerda, só que quando o Remo progride pelo lado direito, com o Janderson e com o Marcelinho, o que acontecia? Pedro Rocha vinha para centro de área e o Viseu ele não abria para ser um ponta, mas ele ficava no segundo pau, caso a bola sobrasse um rebote, ou seja, o clube do Remo confundia a defesa do América Mineiro. O Miqueias, o volante Miqueias, ou algumas vezes perdido também em algumas jogadas, e o clube do Remo assim conseguiu matar a defesa azulina e conseguiu matar a defesa do América Mineiro e conseguiu fazer os 2-0, os 2 gols, e saiu com a vitória e com os 3 pontos do jogo. É isso, amigos. Deixe comentário de vocês o que vocês acharam desse Clube do Remo América Mineiro. Se vocês gostarem do vídeo, se inscreva aqui no canal. Um abraço e até o próximo.